O igualitarismo, um dos erros, espalhados pela Rússia comunista, conforme profetizou Nossa Senhora. Com efeito, o igualitarismo representa um atentado, que diria de inspiração satânica, contra a obra da criação. Deus estabeleceu uma ordem hierárquica, no reino da criação. No reino mineral, há minerais mais preciosos ou nobres, e outros mais vis. Igualmente, no reino vegetal, onde se vêem, por exemplo, árvores mais nobres, como o carvalho, e o cedro, e outras mais baixas. Assim também no reino animal. Nenhum criador de cavalo da raça manga larga diria que um cavalo desta raça substitui perfeitamente a outro da mesma raça, e muito menos pode ser substituído por um pangaré. Nenhum chefe de família, nenhum pai, dirá que um filho seu substitui a outro, ou que sua mulher amada pode ser substituída por outra. Cada um é único e insubstituível, com suas qualidades e defeitos próprios. O que quero dizer é que igualdade plena só pode haver entre os artefatos humanos produzidos em série. Um parafuso pode ser igual a outro e ser substituído por outro. Uma fechadura pode ser trocada por outra igual, que venha a ocupar o seu lugar e desempenhar perfeitamente sua função. Mas nas criaturas de Deus não há jamais igualdade. O igualitarismo, denunciado pelas obras que passarei a mostrar em seguida, tem consequências perniciosas, produzindo um caos em todas as instituições sociais, a partir da família, comprometendo o progresso cultural e socioeconômico de toda uma civilização, na medida em que impede o desenvolvimento das qualidades e aptidões humanas, que se encontram distribuídas pelo Criador, de forma escalonada e harmoniosa, de maneira que cada criatura concorra para o bem comum. É por isto que Santo Agostinho diz: onde não há inveja, a diferença gera concórdia. E como não há sociedade sem autoridade, o igualitarismo, se não destrói a autoridade, ao menos, lhe diminui o prestígio, o que impede de coordenar as atividades e esforços de todos os membros da sociedade, em prol do bem comum. Uma das boas contribuições, para entender os malefícios do igualitarismo, no centenário da Revolução Comunista, que prometeu o paraíso da igualdade na Terra, e instaurou o pior regime de escravidão que jamais houve na história do mundo, é o livro Utopia Igualitária, Aviltamento da Dignidade Humana, do engenheiro Adolfo Lindenberg, publicado pela editora Ambientes e Costumes. De leitura amena e rica de informações e conceitos, a referida obra trata do problema do igualitarismo em uma perspectiva, diria, histórico-sociológica. Tantos são os exemplos tirados da história e do dia a dia, recordando inicialmente a igualdade essencial entre os homens decorrente da mesma natureza humana. O autor em seguida desenvolve uma boa explicação das razões pelas quais as desigualdades acidentais são justas e benfazejas. O autor refuta um erro muito comum em nossos dias, segundo o qual a proximidade física entre ricos e pobres é fator de desunião e conflito. O engenheiro Adolfo Lindenberg mostra que, pelo contrário, tal proximidade, quando bem concebida, promove a cooperação. E a título de ilustração, recordo um fato da vida do grande pintor brasileiro, Batista da Costa. Quando era menino pobre, retratava paisagens nos carreadores das fazendas, no interior estado do Rio de Janeiro. Um belo dia, um fazendeiro passeando a cavalo, encontrou o menino, reconheceu-lhe o talento, e a partir de então tornou-se seu benfeitor. Depois que se tornou um artista afamado, Batista da Costa expressava ao benfeitor sua gratidão, presenteando-o com suas belas obras. É um exemplo de uma mentalidade nobre, anti-igualitária que vê sempre no superior um benfeitor. O autor se reporta também a grandes historiadores franceses, que estudaram a fundo o antigo regime, e mostraram como as desigualdades acidentais entre os homens
quando vividas em uma sociedade realmente cristã, não ferem mas sempre concorrem para o bem e aperfeiçoamento de toda a sociedade. O autor analisa como o igualitarismo moderno está destruindo a noção do respeito e da reverência devidos aos mais velhos e aos mestres, que se sacrificaram pelas novas gerações. Explica também que defender a autoridade, em nome da desigualdade entre os homens, não significa defender um regime centralizado, autoritário, e muito menos ainda, totalitário. Para tanto, o autor explana muito bem o conceito de sociedade orgânica, traçando um paralelo entre a monarquia orgânica medieval e o regime absolutista centralizador. Philip Benetton mostra o absurdo da nova ideologia dos direitos humanos. Os direitos do homem tornaram-se essencialmente os direitos do indivíduo, e esses direitos individuais multiplicaram-se. Não há, no fundo, senão duas categorias legítimas: o indivíduo e a humanidade. Desaparecem então os direitos do cidadão, os direitos da nação e os dos corpos intermediários, em particular os da família. Entre mentes, a lista dos direitos não cessou e não cessa de crescer. Direito ao aborto, à criança, à igualdade de gêneros, às diversas orientações sexuais. Desenvolvendo sua reflexão, Benetton diz que o que mudou é o fundamento dos direitos. Todos esses direitos novos podem basicamente ser agrupados em duas categorias: o direito à autonomia pessoal, o direito à não discriminação. Os princípios que os justificam são as novas versões da liberdade e da igualdade. Em consequência, os novos direitos estão no fundamento de uma nova moral, que se substituiu por completo a moral tradicional. A moral das virtudes cede lugar à moral dos que podem tudo. Sirvam de exemplo as coisas da carne. A falta não está mais na impureza, ela se encerra, confunde-se doravante com a violação dos direitos do outro. A libertinagem é uma excelente coisa, contanto que nenhuma suspeita de desigualdade lance uma sombra sinistra sobre os entretenimentos que se deseja sejam os mais livres possível. E conclui Benetton, a consciência moral tende, pois, a confundir-se com a consciência jurídica. O permitido e o proibido delimitam o bem e o mal. O direito dos direitos do homem tornou-se nossa nova bússola. Por outro lado, ele é hoje um direito metapolítico, que se impõe aos cidadãos, sem que os cidadãos possam dizer sua palavra. Os juízes desempenham um papel-chave, em consonância com as minorias ativas. O pequeno número decide pelo grande número. Como se vê, pela análise do filósofo Philip Benetton, o igualitarismo é um dos pilares da democracia totalitária moderna. Esta, baseada no igualitarismo, no individualismo e no relativismo, vem destruindo a sociedade orgânica tradicional. A família tradicional, instituída conforme o direito natural e divino pela união de um homem e de uma mulher, para a propagação da espécie, está sacrificada nas áreas dos direitos e garantias individuais. Não pode mais haver homens membros de uma família com história e glória próprias. Só pode haver indivíduos. Não pode haver mais cidadãos de uma república, e muito menos ainda, súditos de um reino. Só pode haver indivíduos representantes da humanidade, membros de uma república maçônica universal. É esta ideologia dos direitos humanos que está destruindo a Europa, com a invasão de muçulmanos, que conta com as bênçãos do Papa Francisco. É esta ideologia, tão bem denunciada por Philip Benetton, que influenciou o Vaticano II, que está originando uma nova religião do igualitarismo, que não reconhece mais a diferença entre o Criador e a criatura, não dá mais glória à majestade divina, e zomba do Onipotente. Mas de Deus não se zomba. A primeira parte das profecias de Fátima já se cumpriu. A Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Aguardemos com fé e esperança o cumprimento da segunda parte.
Por fim, meu imaculado coração triunfará.